A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 4 das lições bíblicas jovens, que tem como título Proteção contra a Imoralidade. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão, no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. E hoje chegamos na lição de número 4, proteção contra a imoralidade. Pois bem, meus amados irmãos, nesta lição nós estaremos tratando um pouco sobre a imoralidade sexual como um problema da natureza humana caída no pecado, porque a gente vê que o ato sexual em si, ele não é pecaminoso no sentido desde sua origem, porque quem criou tudo isso foi Deus. Então, tudo que Deus cria é bom. Entretanto, a queda do homem no pecado desvirtuou muito daquelas coisas boas que Deus fez. Hoje o homem a utilizam de maneiras inadequadas e de maneiras que estão alheias à sua palavra. Então, nessa lição, nós focaremos no capítulo 5 do livro de Provérbios. E tomando como base justamente este capítulo, nós vamos falar alguma coisa sobre esse tema tão atualizadíssimo para a nossa vida, para desfrutarmos tanto do conhecimento quanto da graça do Senhor nesses ensinamentos que o autor da lição está nos trazendo neste trimestre. Então, o capítulo 5 de Provérbios, meu irmão, ele vai nos ensinar realmente muitas lições, pois ele vai nos apresentar uma mulher imoral que de maneira sedutora e sensual vai buscar envolver os jovens justamente numa cultura de prazer sexual. Então, meu irmão, essa figura desta mulher está realmente retratando a atualidade que nós estamos vivendo. Eu estou transpondo para cá, né? Porque aqui a gente vê que os sábios estão dando conselho para esses jovens aqui, Salomão, no caso, sendo inspirado por Deus, dando conselhos, mas isso era aplicado naquela época, em qualquer outra época, em qualquer lugar, porque a palavra de Deus ela é soberana em qualquer lugar. Então, é justamente isso que vai nos trazer como nós devemos nos conscientizar a respeito dessa moralidade sexual. Então, o autor, nesta lição, baseado no capítulo 5, vai justamente trazer esses pormenores de como nos precavermos diante de uma situação como esta. E ele vai tomar como partida justamente o capítulo 5, vai falar sobre essa imoralidade sexual. No primeiro ponto, o autor vai falar sobre a advertência contra a imoralidade, compreendendo o que está no capítulo 5. Neste ponto aqui, o autor vai mostrar que, enquanto o capítulo 5 ele vai fazer um apelo justamente à prática da sabedoria, ele vai remeter justamente o que estudamos na lição anterior, na lição de número 4, na lição de número... na verdade, na lição passada, que é a lição 3, hoje que é a lição 4, na lição de número 3, o que nós estudamos naquela lição? Nós vimos que o coração ele tem que estar protegido, porque o coração é a sede de onde sai os sentimentos do ser humano. Então, ele vai mostrar no capítulo 4 de Provérbios, que foi tema da lição de número 3, nós vimos ali a prática da sabedoria, justamente onde o pensamento, onde o sentimento, onde a vontade, ela deve ser dominadas por Deus para as saídas da vida, isto é, nossas ações e comportamentos, ela devem ser protegidos. E nós falamos sobre isso na aula passada, de como devemos proteger isso. E quando entra já no capítulo 5, aqui a gente vai ver a praticidade daquela sabedoria que é adquirida, daquela sabedoria que o homem protege o seu coração, ou seja, protege seus pensamentos, sua mente, seus sentimentos, sua vontade. E agora ele vai falar da praticidade no capítulo 5 de Provérbios, que é o tema da nossa lição hoje, lição de número 4. Ele vai mostrar em Provérbios 5 que a sabedoria ela deve ser aplicada a um caso concreto, ou seja, ao relacionamento entre homem e mulher. Então, por isso, nós dividimos o capítulo 5 de Provérbios nas seguintes seções. Os versículos 1 e 2 vai falar sobre o apelo pela busca da sabedoria. Aí nos versículos 3 a 6, ele vai falar sobre a apresentação da mulher estranha
que seduz o jovem no caminho da vida. Aí dos versículos 7 a 14 vai expor a consequência destruidora que é provinda desse relacionamento entre um jovem e uma mulher estranha, uma mulher imoral. E ele encerra o capítulo 5, justamente os versículos 15 ao versículo 23, ele vai falar do sábio faz apelo à fidelidade no matrimônio como um antídoto contra a imoralidade sexual. Aí o autor vai adentrar falando nos pontos da lição, vai falar um pouco sobre a mulher estranha. No contexto social hoje em que nós estamos inseridos, em que nós vivemos, é praticamente impossível nós não cruzarmos com uma mulher imoral ou um homem imoral ou toda uma formação cultural hedonista que justamente a mulher imoral de Provérbios 5 representa para a atualidade. Então, meus amados irmãos, nós na atualidade nos deparamos também com a situação que o jovem ele se deparava nos tempos que Salomão estava escrevendo este conselho, ou seja, a história vai passando e muda-se as pessoas, como fala no ditado popular, o personagem muda, mas a peça continua a mesma, por isso a Bíblia Sagrada falou aquilo lá, tem uma aplicação à sua época, como tem uma aplicação à nossa época. Então, esta mulher é justamente um retrato bem atualizado de pessoas que não conseguem imaginar outro tipo de vida a não ser a busca lacinante pelo prazer. Então, esse estilo de vida que ele até se mostra atraente a princípio, mas que ao fim da jornada ele reserva justamente uma face nada agradável de reserva uma face nada agradável de verdadeira escravidão que leva à morte, que é o que o autor vai falar justamente citando os versículos do capítulo 5. Então, essa mulher estranha, ela representa também as pessoas da atualidade que estão justamente nessa busca desenfreada pelo prazer a qualquer custo. Então, esta mulher é justamente a que é apresentada no livro de Provérbios, no capítulo 5. Mas o autor ele também fala das consequências da imoralidade, porque ele fala da mulher que ela fala doce, a sua fala é como mel, mas quando aquela pessoa que cai na sua conversa, vamos falar assim, uma linguagem mais coloquial para entender, cai naquela conversa mole, naquela conversa mansa, aquela pessoa cai e justamente aquilo se torna prejuízo para aquela pessoa e quando ela se vê, ela está enredado num pecado. E o autor sagrado, Salomão, ele continua escrevendo e fala que o jovem ele pode até cair, se enredar diante da mulher imoral, diante da mulher estranha. Contudo, se ele cair, vai haver consequências, haverá consequências. E o autor vai falar dessas consequências nos versículos 7 ao versículo de número 14 do livro de Provérbios, que ele vai falar justamente para o jovem se afastar dela o teu caminho, afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Está falando justamente com relação a esse tipo de pessoa ou cultura, como nós estamos trazendo para a atualidade. Então, nós estamos tentando mostrar que é preciso afastar-se, passar do outro lado. E a hora de tomar uma decisão contra a imoralidade é exatamente quando o jovem, a pessoa, vamos falar assim, não se encontra dominado pelos seus encantos. Então, o momento, a hora, o ponto certo, vamos falar assim, exato, de tomar essa decisão é antes de cometer ato delitoso. É o que o autor vai nos mostrar aqui, porque ele vai mostrar justamente que o jovem deve dar ouvido aos conselhos dos seus mestres, seus ensinadores, pois com eles estão justamente as experiências de vida e eles estão ensinando, no caso aqui, os sábios ensinadores cristãos, vamos falar assim, tementes a Deus, mostrava o caminho que deveria seguir, que é justamente a vontade de Deus para que aquela pessoa não seja condenada dentro da congregação dos santos. Isso, meu irmão, é
o caminho da sabedoria. Porque o caminho da mulher estranha, da mulher imoral, é justamente de perdição, de desequilíbrio moral. O autor vai prosseguir falando que sobre a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade, vai falar sobre uma sociedade sexualizada. Ele vai trazer para os nossos dias justamente a importância desse capítulo 5 de Provérbios, porque, ora, essa mulher representa não só uma mulher imoral, mas ela também representa toda uma cultura sexualizada em que nós estamos inseridos. Então, meu irmão, o que a cultura a qual nós estamos inseridos está ensinando? Está ensinando justamente as coisas que são contrárias àquilo que está na palavra de Deus. Então, tudo que a gente entende é que tem um propósito. Deus criou o ser humano, Deus criou o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, tudo com um propósito. Mas a sociedade a qual nós estamos inserida, que está dominada pelo espírito do anticristo, está tentando desvirtuar aquilo que foi padronizado, aquilo que foi feito como um conceito absoluto por Deus, porque é um conceito absoluto, mas querem mudar justamente aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou, justamente querendo mostrar que o homem, ele não tem um propósito. Ou seja, então, se o homem ele não tem um propósito na sua vida, ele tem que buscar o prazer independente do que possa acontecer, porque ele não acredita em consequências. Então, a sociedade sexualizada, ela tenta justamente tirar os propósitos de Deus na criação dele. Deus criou tudo com um propósito. O relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher é justamente para a procriação e para se dar, como nós vamos falar à frente, dentro de um casamento, ou seja, um relacionamento confirmado, feito, executado perante Deus e perante os homens. Mas como essa cultura tenta tirar esse propósito que foi estabelecido por Deus, justamente o corpo do ser humano, do homem e da mulher, eles tentam justamente tirar esse propósito que foi estabelecido por Deus para o homem e para a mulher. E somente os propósitos forjados pelos pressupostos humanos é que faz sentido para essas pessoas modernas. Elas estão alheias ao ensinamento bíblico, mas esses ensinamentos humanos, esses propósitos humanos, vamos falar assim, eles estão distanciados do Senhor. Eles foram forjados num contexto de completo secularismo. E o que é secularismo? É justamente destronar Deus da sua posição soberana e colocar o homem como fim em si mesmo. Então, o perigo está justamente nisto: tentar tirar o propósito de Deus da sua criação. Deus criou o homem, Deus criou a mulher com um propósito, o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher dentro do casamento tem um propósito, e o propósito foi estabelecido por Deus. Quando tentam desvirtuar o casamento, quando tentam desvirtuar a família tradicional, estão desvirtuando justamente os propósitos de Deus. Mas, graças a Deus que há pessoas que têm propósito com Deus, estão alicerçadas naquilo que Deus falou. E assim estamos nós aqui, mais uma vez, proclamando e defendendo que os propósitos de Deus são para serem seguidos. A obediência ao Senhor é para ser cumprida à risca. Aí eles falam que não se pode dominar o desejo sexual. E a perspectiva de moderação sexual nos limites do matrimônio, como ensina a fé cristã, ela é considerada pelos esses modernistas como repressão sexual. Tudo que ele fala é repressão. A religião reprime, vamos falar assim, o instinto que é inerente ao ser humano, quando de fato a Bíblia não ensina isso, e nem a igreja ensina isso, e nem os crentes ensinam isso. Porque fazer a escolha, por exemplo, de se manter-se em abstinência sexual por um período como escolha voluntária, nada tem a ver com a repressão sexual, mas muito pelo contrário.
Uma escolha consciente de abstinência sexual demonstra justamente o pleno conhecimento do propósito, do próprio, vamos falar assim, do próprio impulso sexual. Então, não é uma repressão, não. É pelo contrário, é uma escolha consciente. Porque quem é reprimido, ele não escolhe passar por aquela repressão, não. Repreensão é quando a pessoa é colocado de forma coercitiva a presenciar, a viver aquela sensação de repreensão. Mas quando se dá justamente pela escolha consciente, isso demonstra pleno conhecimento do próprio impulso sexual e, acima de tudo, dos propósitos de Deus para a sua vida. Então, a abstinência sexual, da maneira como a Bíblia ensina, na verdade, ela prepara a pessoa humana para a vida a dois. Jamais subjuga tanto o moço quanto a moça. Então, por isso, a ideia popular de que não se pode dominar o desejo sexual, tal como propala a indústria cultural, trata-se apenas de uma narrativa fundamentada nos pressupostos da cultura moderna. E essa cultura, mesmo, ela se divorciou dos valores de Deus. Ou seja, tudo que eles falam simplesmente não é real, estão desvinculados dos propósitos divinos. E o que é que eles tentam? Tentam justamente enfraquecer a ideia do casamento, porque além de criar a narrativa de que não podemos dominar o desejo sexual, eles ensinam que ela busca, na verdade, eles buscam, né, enfraquecer o conceito bíblico de casamento. Então, por isso, a perspectiva bíblica de que o casamento é para sempre e que esse relacionamento profundo e verdadeiro é para a vida toda, não faz sentido para muitos jovens hoje que está com a sua cabeça voltada justamente para essa cultura secularizada da qual nós estamos inseridos. A igreja está inserida nessa cultura. Então, meus amados irmãos, o que nós devemos entender é que existe uma distorção dos propósitos de Deus para o bem-estar do ser humano. E Provérbios 5 faz muito sentido no cenário em que vivemos atualmente, porque os conselhos de prudência quanto à imoralidade, elas são profundamente relevantes. E por isso nós estudamos, meditamos na palavra de Deus para compreendermos, entendermos e aplicarmos justamente aquilo que internalizamos dentro do nosso ser para termos o bem-estar, não só o bem-estar social, mas acima de tudo, o bem-estar para com o Criador. E encerrando a lição, o autor vai falar sobre a moralidade sexual cristã como proteção contra a imoralidade. Então, aqui o autor vai falar sobre a delimitação sexual da moralidade cristã. Para a cultura atual, o ensino da castidade é constrangedor, né? E nós já vimos que para que isso, já vimos por que isso acontece, né? Porque eles tentam mostrar que é repressão, que estão tentando aprisionar os instintos inerentes ao ser humano, eles tentam fazer de tudo. Mas como o jovem moderno, ele é herdeiro justamente dessa revolução sexual que aconteceu no século passado, a doutrina cristã da castidade acaba sendo difícil de ser aceita justamente pelas essas pessoas que vivem imersas nessa cultura moderna. Então, diante desse quadro, muitos são tentados justamente a relativizar a recomendação bíblica para essa vida de castidade, porque pela palavra de Deus não é nada saudável o ser humano viver como se a busca pela satisfação sexual fosse o único interesse da vida. Não, a vida não se resume a isso apenas. Por isso, a moralidade sexual no cristianismo bíblico, ele tem uma delimitação muito clara. E Paulo fala sobre isso, ele manda fugir da prostituição. Porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. Assim, meu irmão, diferentemente das ideias dominantes de nosso contexto cultural, a Bíblia ela não considera o instinto sexual degenerado como algo insuperável para quem passou pela experiência da regeneração com o auxílio do Espírito Santo. Quem passou pela experiência salvífica pode desenvolver as virtudes
justamente do domínio próprio e da temperança. E como o apóstolo Paulo falou, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. O autor caminha para o fim da lição falando sobre a pedagogia da abstinência sexual, mostrando que aos jovens solteiros cabe justamente o desenvolvimento da virtude da castidade cristã. Isto é, a abstinência sexual como preparação para justamente o casamento. E nós percebemos que a abstinência sexual ela é pedagógica, pois ela ensina que deve haver comedimento, equilíbrio e parcimônia em tudo. Então, com ela na vida de solteiro, nós aprendemos pedagogicamente sobre abstinência também na vida do casado, pois exercemos no casamento também a virtude da castidade em respeito e amor ao nosso cônjuge. Porque além da manutenção da felicidade, da fidelidade conjugal, nós também poderemos viver a castidade no casamento. E isso acontece em muitos casais cristãos, quer por causa de uma doença, quer por causa de tratamento de saúde de um dos cônjuges, e isso impede que aconteça o relacionamento sexual regular por um período, mas também isso pode ser por propósitos espirituais entre os cônjuges em comum acordo, como Paulo fala aos 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. E o autor encerra justamente falando sobre a beleza da vida sexual dentro do matrimônio cristão. Segundo o ensino bíblico, o relacionamento sexual regular na vida do cristão ele deve acontecer nos limites do casamento. Essa união profunda e verdadeira, ela se concretiza diante de Deus no relacionamento sexual justamente entre o homem e a mulher. Essa união, segundo o texto bíblico, ela não pode sofrer separação, pois ela não se resume à mera necessidade fisiológica, mas também à necessidade de estabelecer um projeto de vida e viver o projeto atemporal de Deus no estabelecimento de uma família. Então, em vista disso, Provérbios 5 traz uma seção de versículos em que o sábio estimula que se desfrute a vida sexual com a sua esposa, aquela da sua juventude. Então, no casamento, homem e mulher podem e devem desfrutar do prazer sexual em que o amor, em que o respeito e o compromisso de vida de ambos foram aliançados diante de Deus e da Igreja do Senhor, até que a morte os separe. Então, por isso, no casamento, o casal ele pode sim desfrutar da beleza sexual como coroamento do projeto de Deus para a família. E concluindo a lição, Provérbios 5 é um apelo para que busquemos a sabedoria divina no relacionamento entre homem e mulher, segundo os parâmetros da palavra de Deus. Provérbios 5 também nos convida a viver a virtude da castidade na vida de solteiro e, ao mesmo tempo, a estar pedagogicamente preparados para a castidade na vida de casado, com o propósito de manter a fidelidade conjugal. Então, meus irmãos, Provérbios 5 mostra-se, né, na verdade, Provérbios 5 ele mostra-se para nós como um antídoto à promiscuidade sexual, bem como a plenitude da vida sexual no casamento, porque é no casamento que homem e mulher realizam-se sexualmente. Então, assim, nós terminamos o comentário em auxílio à sua lição de número 4. Proteção contra a imoralidade. Que Deus abençoe os irmãos.